E aí, galera, vamos agora fazer mais umas questões. E agora vamos fazer umas questõezinhas de área, né? As questõezinhas de área. Aqui vamos fazer essa questão. Ela é muito simples, mas é preciso entender o que ele pede. Ele diz o seguinte: as medidas dos lados desse triângulo, desse retângulo, podem ser obtidos pela equação. Ou seja, ele não quer que a gente calcule o x ou o y ou nada. Ele não quer medida de lado. Ele quer uma expressão que me dê uma forma de calcular essa área. Ou seja, vamos calcular a área como a gente já sabe. Lembrando que a área de um retângulo é base vezes altura. E daí a gente encontra uma expressão, vamos dizer, uma fórmula, entre aspas, de calcular, né? Então, fica o seguinte. Ele diz que eu já tenho aqui o 2y e o y. Então eu posso fazer assim. 2y vezes y vai me dar a área. Quando eu ler o enunciado, ele vai me dizer o seguinte, ó. Ele vai me dar essa área. Então eu posso dizer que isso aqui é 2, 4, 2, né? Então 2y ao quadrado, 2, 4, 2. Y ao quadrado, esse 2 eu vou passar dividindo. Então então aqui vai ficar 121, certo? Então y, trazendo esse 121 para o lado do y, fica 121 igual a zero, que é justamente a minha letra B, como ele queria. É uma expressão da área, não é calcular o x, o y, beleza? Show! Vamos para a próxima. Aqui tem sempre a questão, a 19ª questão, e ele diz um retângulo de 54 centímetros quadrados de área. O comprimento é expresso por x menos 1, enquanto a largura é expressa por x menos 4. Nessas condições, o valor de x. Ele quer o valor de x. Ora, se ele diz que é um retângulo e diz que tem essas dimensões, é só multiplicar, já que ele quer o valor do que? Do x, sendo que ele cita a área. Então fica x menos 1, tanto faz x menos 1 ou x menos 4. X menos 4 tem que dar igual a área, que é 54. Então faz aquela jogadinha. O x vezes 1, o x vezes um x e o x vezes o outro. X vezes x, x ao quadrado. X com 4, menos 4, menos 4x. Agora com 1 para cá e para cá. 1 vezes menos x, menos 4. Menos 1 com 4, menos 4, mais 4. Certo? Tudo isso tem que dar igual a 54. Então aqui vem x ao quadrado. E aqui, esses dois. Vai ficar, vamos ver se a gente só fez correto, menos x com x. Tá certo? Tá certo. Então aqui vai ficar menos x mais 4. Traz logo 50 para 4 para cá. Fica isso. E aqui fica x ao quadrado menos 5x menos aqui, ó. (50) igual a zero. E aí pronto. Me deu isso aqui. Eu vou procurar agora, sem usar a equação de Bhaskara ou a fórmula de Bhaskara, um jeito de calcular essas raízes sem precisar usar aqui, ó. Aí tem uma manhãzinha simples, ó. Mas só vale quando aqui o a é igual a 1, certo? Eu tenho que procurar dois números que quando multiplicar dê 50. Primeiro, existem dois. Existe o 1. Tem 1 vezes 50, né? Tenho, na verdade, o menos 1 vezes 50.
e tem 1 vezes menos 50. Beleza, achei. Só que eu tenho que somar eles agora e tem que dar o número do meio, no caso, o 5, só que com sinal contrário, ou seja, positivo, mais 5. Somando aí, nenhum dos dois vão dar. No primeiro caso, vamos ter menos 1 mais 50 dá 49 positivo. No segundo, vai dar menos 49. Então, outro caso de dar é quando eu tenho menos 2 vezes 25 ou 2 vezes menos 25. Também vai dar menos 50, mas somando nenhum dos dois vai dar 5. Né? Show? Outro caso que a gente tem é menos 5 vezes 10 ou 5 menos 10. No primeiro caso, os dois vai dar menos 50. Porém, no primeiro caso, quando eu somar menos 5 mais 5, vai dar quanto? Menos 5 mais 5 vai dar 10, 5 positivo. É justamente pronto, então, a nossa resposta. Isso aqui. Opa. Isso aqui. Então, minhas raízes vai ser, nesse caso, o valor de x é. Porém, tem um detalhe, ele quer o valor de x. Lembrando que aqui o que importa nesse caso não é nem tanto o valor de x, é o resultado, já que eu estou trabalhando de lado, comprimento. Comprimento não pode ser negativo. Então, se eu substituir no primeiro caso 5 menos 5, vai ficar menos 5 menos 1 que dá menos 6, não pode, porque lado não pode ser negativo. E no outro caso vai ficar menos 5 menos 4 que vai dar menos 9, não pode. Então é óbvio que a resposta será o 10, já que 10 menos 1 é 9 e 10 menos 4 é 6. Então é a nossa resposta. Show? Vamos agora para a outra questão. Aqui diz o seguinte. Do mesmo jeito da outra, essa questão de cara já foi anulada. Porque a gente já havia verificado que dá um probleminha no expoente no x. Mas vamos calcular a título de pelo menos treino, né? Que diz o seguinte. Os lados do retângulo abaixo medem 3x e menos x, 3x e 3x mais 1. Tanto faz onde eu pôr, não faz diferença. Ou aqui, não faz diferença. O que importa é multiplicar e ver o que dá. Vamos lá. Aqui eu vou usar aqui o artifício. Aquele velho artifício. 3x com x dá 3x ao quadrado. 3x menos 3 dá 9x. Menos 9x. E agora esse com esse e esse com esse. X, 1 vezes x mais x. E 1 vezes 3 dá 3. Resolvendo. 3x ao quadrado. Aqui vai dar menos 8x e menos 3. A resposta deveria ser essa. Porém, no B, no 3 aqui, ó, falta o x ao quadrado. Então, é isso. Show? Mas a resposta foi anulada. Deveria ser anulada ou deve ter sido anulada. Agora vamos aqui calcular uma regrazinha, uma área de um triângulo retângulo. E vamos calcular. Aqui é o seguinte. Qual a área do triângulo retângulo ABC da figura, sabendo que os segmentos AD
AD é isso aqui. E BD é isso aqui. Medem respectivamente 10 e 5. Ou seja, aqui é 10 e aqui é 5. Né? E aí ele quer que eu calcule o quê? A área. Para mim calcular a área de um triângulo, a gente já sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido para 2. Só que eu não tenho a base. E ele quer desse triângulo todo aqui. Eu só tenho esse pedacinho. Eu preciso ter esse outro trecho. E aí existe uma fórmula que é simplesmente o seguinte. Que eu posso pegar a altura. Vamos chamar esse pedaço aqui de x. Eu posso pegar a altura ao quadrado e multiplicar por 5 e x. 100 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. E o outro lado 5x. Ora, o 5 eu vou passar dividindo. Vai ficar x. Aqui vai dar 20. Show. Então eu tenho que meu tamanhozinho aqui agora não é mais x, é quanto? É 20. E minha base toda agora é quanto? 25. Então, sendo assim, eu posso calcular a área agora. Quem é a base? 25. Quem é a altura é 10. Tudo dividido para 2. A área, então, é... Aqui, para ficar mais rápido, eu vou fazer o seguinte. Vou dividir esses dois aqui logo. Quanto é aqui? Dá 5. E vezes 25 vezes 5 vai dar 100 metros quadrados, que é justamente a nossa resposta. Só isso, beleza? Vamos para mais um aqui. Lembrando que estamos fazendo questões de área, volume e perímetro. Aqui vamos resolver essa questãozinha. Aqui é o seguinte, a figura abaixo mostra 3 quadrados. Ou seja, 3 quadrados dentro do outro. A gente já dá para ver pela figura que um quadrado, ó, tá tocando na metade do lado do outro. Só que o que é que ele pede? Por isso que ele fala quadrado, dois quadrados inscritos coincidem com os pontos médios, como a gente viu, dos lados dos quadrados circunscritos. Qual é a medida da área pintada? Ele quer só a areazinha pintada. Aqui tem dois jeitos da gente fazer esse triângulo. Primeiro, calcular a área. A gente pode calcular aqui fazendo o seguinte. Um é calculando a área do Vamos fazer normal. Primeiro diz o seguinte, aqui é o ponto médio. Então, esse lado aqui já não vale mais 2. Quer dizer, esse lado não vale 2, mas esse trecho vale 1. Então, esse trecho também vale 1. Então, agora eu tenho que calcular isso aqui, né? Esse lado, como a gente viu lá, isso aqui forma um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, quando os catetos são 1, a hipotenusa, que coincide sendo o lado do quadrado de dentro, isso aqui é raiz de 2. Pronto. Isso aqui é raiz de 2. Sendo que, se isso é raiz de 2, lembre que agora também eu estou dividindo aqui no meio, né? Então aqui agora passa a ser o seguinte. Esse trecho aqui, então fica a metade de raiz de 2 é as 2 sobre 2. E esse lado também aqui é o que? As 2 sobre 2. Então agora eu vou calcular esse trecho. Porque calculando esse trecho eu vou ter a base do triângulo. Mas vai faltar altura, a gente calcula também. Vamos lá. A base do triângulo, nesse caso, vamos calcular, fazer um teorema de Pitágoras aqui. Lembrando que a hipotenusa vai ser essa parte de baixo. Então eu vou chamar isso aqui de x só para a gente se situar, beleza?
x ao quadrado, aí dá aí 2 sobre 2 ao quadrado, mais aí 2 sobre 2 ao quadrado. X ao quadrado vai dar. Eu tenho que elevar os dois números ao quadrado da fração, o numerador e o denominador. Como eu tenho uma raiz quadrada de um número ao quadrado, então fica só o número de dentro, o 2. O 2 ao quadrado é 4. Do mesmo jeito lá, o 2 e aqui 2. E aqui 4. Somando aqui, como os expoentes são, os denominadores são iguais, conservam e somam só o quê? Os numeradores, que dá 4. Aqui dá 1. Raiz de 1 é 1. Então esse valor aqui vale 1. Certo? Só que aí, esse valor aqui é 1. Só que aí eu tenho a base, só não tenho uma altura. Preciso da altura. Só que, veja, para calcular a altura aqui, eu estou dividindo aqui formando um novo triângulo retângulo. Sendo que agora eu tenho o seguinte. A hipotenusa aqui é a altura. Porém, um lado é raiz 2 sobre 2 e o outro é a metade do lado que a gente acabou de achar. Então é 1 sobre 2, né? Aqui seria então... Aí vamos calcular de novo mais um teorema de Pitágoras de novo. Para a gente poder encontrar. Agora eu vou achar o que? Sendo que o que eu preciso agora é o H, né? É o H que eu quero achar, que é a altura. Vamos lá. Mas a hipotenusa agora fica quem? Sendo o raiz 2 sobre 2. Então, 2 ao quadrado, H ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. De novo, ó, o 2 da raiz fica, sem a raiz, quer dizer, e o 4 ao quadrado. E o 2 ao quadrado que é 4. Aqui o 1 fica 1 e o 2 ao quadrado fica 4. Então vamos resolvendo passando para o outro lado. Ó. 2, 4 e 1 vem para cá. Ó. Certo? Então h ao quadrado vai ficar, repete o 4, 2 menos 1, 1. Tirando a raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2. Então a altura é 1 sobre 2. Então essa altura sobre 2. Agora eu posso fazer o seguinte, veja só. Eu tenho agora o seguinte, a base do triângulozinho eu tenho, só que eu tenho 4, né? Então vai ficar o seguinte, a área, que é a área dos 4 triângulozinhos, vai ficar o seguinte, 4, porque eu tenho 4, mas continua mesmo aquela fórmula, base vezes altura dividido para 2. Quem a base é 1, porque essa base aqui, ó. Então 1 vezes a altura, quem é a altura? 1 sobre 2, tudo dividido por 2. Então a área que vai ficar o seguinte, ó. Que vai ficar o seguinte. 4 vezes 1 vezes 1, 4. 4 sobre 2, tudo dividido para 2, né? 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Pronto. Então a área aqui é 1. Só isso. Beleza? Vamos lá. Um reservatório de combustível de um navio tem a tampa na forma de círculo com raio de 2 metros. Qual a área da tampa? Ora, para calcular a área de um círculo, que ele já disse aqui que é um círculo, a forma de círculo é circunferência. Para calcular a área de um círculo, eu preciso de quê? Lembrando só um detalhe. O raio é essa parte aqui, essa metade, certo? O todo é o diâmetro. Aí você já tem o seguinte, que o raio é a metade do diâmetro ou que o diâmetro é 2 vezes o raio. Show? Então, o que a gente vai fazer? Para calcular a área de circunferência, eu preciso dessa fórmula, π r ao quadrado. A área vai ser π. Geralmente nessas questões, ele não usa o π sendo 3,14. Lembrando que o π é igual a 3,14, mas ele não usa. Então, como é costume não usar, de cara já pode eliminar essas duas
aqui, ó. Essas três, na verdade, fica só entre com essas duas. Então aqui é o seguinte, quem é o raio? Raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes o π, né? De novo, um número sendo raiz quadrada de um número, e o elevado a 2 deixa só o número, e o π. Pronto. Que é justamente a resposta. Show? Lembrando que se ele usasse o π, a resposta seria 3,6,28, já que ele estaria multiplicando isso aqui, que dá 6,28. Nesse caso, se ele simplesmente pedir a área e vier uma dessas duas respostas, a questão tem que ser anulada. Agora, se vier as duas respostas, mas ele tendo dito considere π 3,14, então a resposta seria 6,28. No caso aqui, geralmente ele não pede. Então fica sendo só essa mesma. Show? Aqui agora usou o mesmo enunciado, só mudou o pedido. Ó. O reservatório de combustível de um navio que tem a tampa na forma de círculo, do mesmo jeito. Só que agora ele não deu raio, ele deu diâmetro. Mas não tem de problema, a gente já sabe que o raio é metade do diâmetro. Só que ele pede agora o que? O perímetro. Lembrando que na outra ele pediu o que? A área. Então aqui, ó, para calcular o perímetro, é só fazer isso. Essa fórmula, 2πr. Quem é o raio? Eu não sei. Então, eu posso dividir o 3 por 2? Pode, mas aí se você observar que já tem um 2, fica mais fácil fazer isso. Ó. Por quê? Porque agora você pode eliminar esse 2 com esse 2 e vai sobrar simplesmente quem? O 3π metros, que é justamente a resposta. Lembrando aquilo que a gente falou, geralmente ó, eles eliminam. Então ficaria aqui, ó. A gente pode eliminar e já ficaria com essas duas. E ó, a mesma observação. Se não aparecesse essa resposta, iria aparecer 3,14 vezes 3. Porque tem um 3 ali que foi o resultado. Então, que daria 12, vem 1. 3 com mais 1, 4, 9. Porém, como eu disse, essas questões geralmente não pedem. São questões para moço de convés. Então, a resposta fica sendo aquela mesma. Show? Beleza. Vamos mais um aqui. Isso aqui é bem interessante. Aqui pede para calcular o raio, a área de um triângulo. O raio não, ele pede, ele diz, em um triângulo de 24 centímetros quadrados de área, a medida da base é 6 centímetros, logo a medida da altura. Bom, lembrando que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido para 2. Ele já me deu a área, 24. Ele já me deu a base, ó, 6. Já a altura que ele quer e tudo dividido para 2. E aqui vem aquela. Aqui eu posso simplificar logo aqui, dividir, ó. Aqui fica 3. Então, fica sendo o seguinte. 24. Certo? E aí, ó, o H vai ficar 24 dividido por 3. O H, então, é igual a 8. Que é a nossa resposta. Certo? Só isso. Aqui, o cálculo aqui, eu vou deixar para fazer essas duas questões num outro vídeo, certo? No outro vídeo, vamos focar primeiro nessas mais básicas e a gente faz essas maiores, essas que tem esse círculo dentro, incluindo essas duas aqui, no outro vídeo separado, beleza? Então vamos lá. Vamos pular aqui para a questão 28, tá bom? 28. A
questão 28, que é assim que se deve proceder nas provas. As questões maiores, mais complicadas, as complexas, na verdade, a gente deixa para o final. Beleza? Então vamos lá, aqui é o seguinte, tem uma festa de aniversário do comandante do navio, os marinheiros foram servidos com refrigerante, em copos de, questão 28, em copos de 200 ml. A festa tinha 30 marinheiros e sabe que cada um tomou 3 copos de refrigerante. Quantos litros de refrigerante foram consumidos por todos os marinheiros? Aqui, galera, a gente olha o seguinte, ele deu em mililitro e as respostas estão em litros. De novo, nesse tipo de questões, geralmente as respostas são nessas duas que tem números parecidos, ó, 18, 18 mil. Então, de cara, a gente pode eliminar essas duas. A questão agora é fazer a conta certa para que possa acertar. Primeiro, vamos lá, quantos marinheiros tinham? 30. Cada um tomou quantos copos? 3. Cada copo tinha quantos ml? 200 ml. Show. Então aqui fica o seguinte, para multiplicar aí, vamos esquecer os zeros, só multiplicar os números, ó. 3 com 3, 9, com 2, 18. Confirmou. Só que tem o seguinte, agora eu devo pôr os 3 zeros que sobraram aqui. Só que, aqui fica em mililitro, certo? Aqui fica em mililitro. E ele quer a resposta em litro. Então, eu devo dividir isso aí por 1000. Dividir por 1000, eu iria ter que eliminar o seguinte. Esses 3 zeros aqui, com esses 2 zeros aqui. Sobra quem? O 18 litros. Que é justamente... Opa! Que é justamente a respostinha lá. 18 litros. Só isso. Lembrando que 1 litro tem igual a 1000 mililitro ou ml, beleza? Vamos lá. Aqui agora. Ele diz assim, a piscina do quartel mede 6 metros de comprimento, 50 decímetros de largura e 40 decímetros de altura. O número de litros de água que ela comporta, ó, veja que ele deu as medidas em unidades diferentes, ó. 6 centímetros de metro de comprimento, 50 decímetros de largura e 40 decímetros de altura. Ele quer a resposta em litros. E aí eu já vou dar uma dica de cara. Quando ele pede a resposta em litro, transforme logo as unidades para decímetro. Por quê? Porque um decímetro cúbico é igual a 1 litro. É só trocar as unidades no final. Então, aqui de cara é o seguinte, lembrando daquela regra de... Lembrando da escala de medida, vamos com metro, ó. Lembrando que para passar de qualquer um da direita para a esquerda, você multiplica por 10. E passar qualquer um da esquerda para a direita, você divide por 10. Eu vou transformar metro para decímetro, então multiplico aqui por 10, que dá 60. Pronto. Então agora eu vou multiplicar 60. Por quê? Porque existe a fórmula do volume, que é comprimento, largura, altura. Então 60 de comprimento, 50 de largura, não precisa mais se preocupar com unidade, e 40 de altura. Aqui do mesmo jeito que fizemos há pouco tempo, ó, multiplica só os números, esquece os zeros. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Então aqui de cara, como eu tinha dito, ó, geralmente os valores são parecidos que ele usa. Então já eliminaria aqui. Então aqui vai ficar os 3 zeros que sobraram. 1, 2, 3. Né? Só que isso aqui está em quê? Em decímetro. Cúbico. Como a unidade é a mesma, as unidades são do mesmo valor, só muda a unidade. Então a resposta é D. Só isso. Beleza? Aqui é outra questãozinha bem prática. E aí vem uma dica muito boa.
Olhando para as alternativas, galera, percebam que as unidades são diferentes, os valores são diferentes. Quando os valores são diferentes, não preciso me preocupar com vírgula, nem com unidade, nem com nada. Aqui de cara ele dá o seguinte, dá duas dimensões. Só em olhar a figura dá para perceber. Isso é uma boa, você não precisa perder tempo lendo enunciado quando a coisa está clara. Então, na construção do casco de um navio, são usadas placas metálicas retangulares de 3,3 metros de largura e 11,5 metros de comprimento. Qual a área da placa? Ora, não preciso me preocupar com nada. Eu só vou fazer o seguinte, veja. 11, 5 e 3 vezes 5, 15. Por quê? Porque a área de um retângulo é base vezes altura. 3 vezes 5, 15. Vem 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. Como o 3 é o mesmo valor, só que agora eu vou botar da segunda casa para frente. Então eu só vou repetir o número, ó. Somando 5, aqui é 9, aqui é 7, 3. A minha resposta tem que ter um 3, um 7 e um 5. E é justamente aqui, ó, um 3, um 7. Um 3, um 7, 9 e um 5. Justamente. Se fosse para calcular a vírgula, pôr a vírgula no canto exato, era só fazer uma conta. Lembrar, ó, um algarismo depois da vírgula, 2 algarismos depois da vírgula. Apesar, então soma a quantidade dos dois números, um em um e um em outro 2. Então tem que deixar dois números após a vírgula. Daria a mesma coisa, certo? Só isso. Show, galera. Vamos deixar esse aqui e vamos continuar na próxima com a segunda aula sobre área, perímetro e volume. Beleza? Valeu.